O meio ambiente não é formado apenas por florestas, rios, fauna e vegetação nativa. O patrimônio cultural também integra a proteção ambiental brasileira, porque representa parte da identidade histórica, artística e social da coletividade. Monumentos históricos, sítios arqueológicos, paisagens culturais, tradições populares e manifestações artísticas possuem enorme valor para a memória coletiva e para a preservação da cultura nacional. Neste vídeo eu vou explicar a relação entre patrimônio cultural e meio ambiente, abordando o patrimônio histórico, cultural e paisagístico, além da proteção constitucional existente nessa área. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque a minha meta para esse ano é alcançar 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a chegar lá. O conceito de meio ambiente adotado pelo direito ambiental brasileiro é bastante amplo. Ele não se limita aos elementos naturais da natureza. O ordenamento jurídico também reconhece o chamado meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural corresponde ao conjunto de bens materiais e imateriais que representam identidade, memória, história e modos de vida da sociedade. Esses elementos possuem relevância coletiva e merecem proteção jurídica especial. Imagine cidades históricas preservadas, igrejas antigas, centros culturais, festas tradicionais, saberes populares e manifestações artísticas típicas de determinada comunidade. Todos esses elementos podem integrar o patrimônio cultural brasileiro. Outro aspecto importante é que a proteção do patrimônio cultural não possui apenas valor estético ou turístico. Ela também está relacionada à preservação da memória coletiva e da identidade social. Quando determinado patrimônio cultural desaparece, a sociedade perde parte importante da sua própria história. Por isso, o ordenamento jurídico brasileiro passou a tratar esses bens como interesses coletivos relevantes. A Constituição Federal de 1988 trouxe proteção ampla ao patrimônio cultural. Os artigos 215 e 216 tratam especificamente da matéria. O texto constitucional estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e apoiará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Além disso, a Constituição define o patrimônio cultural brasileiro como o conjunto de bens materiais e imateriais, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa definição possui enorme importância porque demonstra que o patrimônio cultural não se limita apenas a prédios históricos famosos ou obras de arte tradicionais. O patrimônio cultural pode envolver expressões populares, modos de fazer, conhecimentos tradicionais, festas religiosas, músicas regionais, culinária típica e diversas outras manifestações culturais. Outro aspecto importante é a divisão entre bens materiais e imateriais. Os bens materiais possuem existência física concreta. Monumentos históricos, construções antigas, documentos históricos, obras de arte e sítios arqueológicos são exemplos de patrimônio material. Já os bens imateriais correspondem a manifestações culturais sem existência física permanente. Tradições populares, danças típicas, conhecimentos tradicionais e expressões artísticas podem integrar o patrimônio imaterial. Imagine uma comunidade tradicional que transmite conhecimentos artesanais de geração em geração. Mesmo sem existir objeto físico específico, aquele saber cultural pode receber proteção jurídica.
Outro ponto importante é que a Constituição reconhece a diversidade cultural brasileira. O patrimônio cultural não se limita à cultura dominante ou às manifestações mais conhecidas nacionalmente. As diferentes tradições indígenas, afro-brasileiras, regionais e populares também integram o patrimônio cultural protegido constitucionalmente. Essa proteção busca preservar a pluralidade cultural da sociedade brasileira. Outro aspecto relevante é a relação entre patrimônio cultural e meio ambiente paisagístico. Certas paisagens naturais ou urbanas possuem relevância cultural tão intensa que passam a receber proteção especial. Imagine um conjunto arquitetônico, histórico, integrado a uma paisagem natural específica. A alteração descontrolada daquele espaço pode comprometer não apenas o meio ambiente natural, mas também o valor cultural da região. Por isso, o direito ambiental e o direito do patrimônio cultural frequentemente atuam de maneira integrada. A proteção do patrimônio cultural utiliza diversos instrumentos jurídicos específicos. Um dos mais importantes é o tombamento. O tombamento pode ser entendido como um procedimento administrativo destinado à proteção de bens culturais considerados relevantes para a preservação da memória e identidade coletiva. Quando determinado bem é tombado, ele passa a receber regime jurídico especial de proteção. Isso significa que o proprietário deixa de possuir liberdade absoluta para modificar, demolir ou descaracterizar o bem protegido. Imagine um proprietário de um casarão histórico desejando demolir integralmente esse imóvel para a construção de um empreendimento moderno. A proteção jurídica do patrimônio cultural poderá impedir essa alteração através do tombamento. Outro aspecto importante é que o tombamento não elimina automaticamente o direito de propriedade. O bem continua pertencendo ao proprietário particular, mas passa a sofrer limitações decorrentes do interesse coletivo de preservação cultural. O tombamento pode atingir bens privados ou também bens públicos. Além disso, o Instituto pode proteger não apenas construções isoladas, mas também conjuntos urbanos, paisagens e regiões inteiras de interesse cultural. Imagine um centro histórico de determinada cidade, contendo várias construções antigas integradas entre si. Todo o conjunto pode receber proteção jurídica especial. Outro ponto relevante é que o tombamento pode ocorrer em nível federal, estadual ou municipal. Diferentes entes federativos possuem competência para a proteção do patrimônio cultural. No âmbito federal, destaca-se a atuação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN exerce importante papel na preservação do patrimônio cultural brasileiro. O órgão atua na identificação, proteção e fiscalização dos bens culturais protegidos. Muitas cidades históricas, monumentos nacionais e sítios arqueológicos recebem acompanhamento direto do IPHAN. Outro aspecto importante é que o patrimônio cultural também pode ser protegido por inventários, registros, vigilância e outras formas de acautelamento previstas constitucionalmente. A proteção jurídica não depende exclusivamente do tombamento. No caso dos bens imateriais, por exemplo, o registro costuma possuir papel relevante. Certas manifestações culturais podem ser registradas como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Imagine uma manifestação popular tradicional, reconhecida oficialmente como patrimônio cultural. Esse reconhecimento ajuda a fortalecer a preservação e a valorização daquela prática cultural. Outro ponto relevante é que a proteção do patrimônio cultural frequentemente gera conflitos entre preservação histórica e interesses econômicos. Expansão imobiliária, grandes obras urbanas e atividades econômicas podem entrar em tensão com a conservação do patrimônio cultural. Imagine um empreendimento comercial pretendendo modificar radicalmente a área histórica tradicional da cidade. Surge a necessidade de equilibrar desenvolvimento econômico e preservação cultural.
Outro aspecto importante é que o patrimônio cultural também possui relevância turística e econômica. Muitas cidades históricas dependem fortemente do turismo cultural. A preservação adequada do patrimônio frequentemente contribui para a geração de empregos, valorização econômica e fortalecimento da identidade local. No entanto, o excesso de exploração turística também pode gerar riscos de descaracterização cultural e degradação dos bens protegidos. Outro ponto relevante envolve os sítios arqueológicos. Esses locais possuem enorme importância científica e histórica. Vestígios de antigas ocupações humanas ajudam a compreender a formação das sociedades e a evolução histórica dos grupos humanos. A legislação brasileira protege esses sítios de escavações clandestinas, destruição e comercialização ilegal de objetos arqueológicos. Imagine a descoberta de artefatos indígenas antigos durante a realização de uma obra. A situação pode exigir intervenção dos órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio cultural. Outro aspecto importante é que comunidades tradicionais frequentemente possuem relação profunda com o patrimônio cultural e paisagístico dos seus territórios. Territórios indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais muitas vezes preservam conhecimentos, práticas culturais e formas específicas de relação com o ambiente natural. A destruição desses espaços pode representar perda cultural irreparável. Outro ponto relevante é que a proteção constitucional do patrimônio cultural possui natureza coletiva. O interesse protegido pertence à sociedade como um todo. Por isso, qualquer dano ao patrimônio cultural ultrapassa interesses individuais do proprietário ou da comunidade diretamente envolvida. Imagine a destruição de um monumento histórico relevante para a memória nacional. O prejuízo atinge toda a coletividade e não apenas as pessoas diretamente ligadas ao bem destruído. Outro aspecto importante é que o patrimônio cultural também pode sofrer ameaças decorrentes da poluição visual e descaracterização urbana, instalações publicitárias excessivas, construções incompatíveis e alterações arquitetônicas inadequadas podem comprometer o valor cultural e paisagístico de determinadas áreas. Por isso, a proteção do patrimônio cultural frequentemente se relaciona com planejamento urbano e controle da ocupação do solo. Outro ponto relevante é que o patrimônio paisagístico também recebe proteção jurídica específica. Determinadas paisagens naturais ou urbanas possuem relevância estética, histórica ou cultural tão intensa que merecem preservação especial. Imagine uma vista panorâmica tradicional de uma cidade histórica sendo completamente comprometida por construções desordenadas. O prejuízo pode atingir um valor cultural e turístico da região. Outro aspecto importante é que a educação patrimonial possui papel fundamental na preservação cultural. Muitas vezes, a degradação do patrimônio cultural decorre da falta de conscientização sobre a importância histórica e social daqueles bens. A valorização da memória coletiva ajuda a fortalecer a proteção cultural. Outro ponto relevante é que a proteção do patrimônio cultural também possui dimensão internacional. Diversos bens culturais brasileiros foram reconhecidos internacionalmente em razão da sua relevância histórica e cultural. A preservação desses patrimônios interessa não apenas ao Brasil, mas também à comunidade internacional. Outro aspecto importante é que a Constituição Federal impõe o dever de proteção do patrimônio cultural tanto ao poder público quanto à coletividade. Isso significa que a preservação cultural não depende apenas da atuação estatal. A sociedade também possui responsabilidade na proteção da memória coletiva. Denúncias de degradação, valorização cultural e participação comunitária ajudam a fortalecer a preservação do patrimônio cultural. Outro ponto relevante é que o patrimônio cultural frequentemente dialoga com o patrimônio natural. Certas manifestações culturais possuem relação direta com elementos
ambientais específicos. Imagine uma comunidade tradicional cuja identidade cultural depende da preservação de um determinado rio, ou uma floresta, ou uma paisagem natural. A degradação ambiental pode comprometer simultaneamente o patrimônio natural e cultural. Por isso, o direito ambiental moderno passou a tratar o patrimônio cultural e o meio ambiente de maneira integrada. Outro aspecto importante é que a proteção cultural também contribui para o fortalecimento da cidadania e da identidade social. A preservação da memória coletiva ajuda a sociedade a compreender a sua própria formação histórica e cultural. Além disso, a valorização das diferentes manifestações culturais fortalece a pluralidade e a diversidade social. Observe que o patrimônio cultural integra o conceito amplo de meio ambiente, protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, e representa um elemento fundamental da identidade coletiva da sociedade. Entender a proteção constitucional do patrimônio histórico, cultural e paisagístico ajuda você a enxergar como o direito ambiental vai muito além da preservação da natureza, alcançando também memória, cultura e história social. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre caminhos. Conhecer o direito abre caminhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém disposto a aprender e a crescer. E se você assistiu a esse vídeo até aqui, eu acredito que você seja esse tipo de pessoa. Nem todo mundo tem paciência para estudar. Nem todo mundo procura aprender algo novo depois de um dia cansativo. Mas você está aqui e isso já diz muita coisa sobre você. Talvez você esteja buscando uma aprovação num concurso. Talvez você esteja tentando mudar de vida. Talvez você esteja apenas dando os primeiros passos. Seja qual for o seu motivo, eu quero incentivar você a continuar. Os resultados não aparecem da noite para o dia, mas eles aparecem para quem não desiste. Então siga em frente, continue estudando, continue aprendendo. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente que gostaria de entender melhor o direito e ainda não encontrou um conteúdo fácil de acompanhar. Então encaminhe para outras pessoas. E falando nisso, eu quero apresentar uma novidade para você. Ao longo dos últimos anos, eu conversei com milhares de pessoas que sonham em passar em concurso público. E existe uma dificuldade que aparece o tempo todo. Muitas pessoas querem estudar, mas não sabem por onde começar. Outras até começam, mas logo se sentem perdidas. Elas abrem uma apostila e não entendem os termos jurídicos que estão ali. Assistem a uma aula e ficam com aquela sensação de que todo mundo já sabe o assunto, menos elas. E aos poucos a insegurança cresce, o estudo fica mais pesado e algumas pessoas acabam desistindo antes mesmo de perceber que são capazes. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. O material foi criado para quem está começando do zero. E ele também ajuda quem já tentou estudar o direito, mas continua encontrando dificuldades. Eu procurei explicar os assuntos de forma simples, usando uma linguagem fácil de entender. Em cada matéria foram selecionados os temas que mais aparecem nas provas. Além disso, ao longo dos capítulos, você encontra vários exemplos que ajudam a compreender melhor cada assunto. A ideia é fazer com que você construa uma base sólida. Quando a base é boa, aprender os conteúdos mais avançados se torna muito mais fácil. E eu acredito muito nisso, porque eu vivi essa experiência na prática. Eu me dedico muito ao direito desde a época da faculdade. Eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha por esse resultado. Antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Então, logo depois de me formar, eu já estava tomando posse e iniciando a minha carreira como servidora pública. Mas existe uma coisa importante que eu gosto de contar. Lá na escola, antes da época da faculdade, quando eu estava na escola, eu era uma aluna comum. Eu não era aquela pessoa que tirava nota máxima nas matérias. Inclusive, em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Por isso eu não quero que você pense
que os meus resultados com o direito aconteceram porque eu tinha algum talento especial, porque eu era superdotado ou qualquer coisa do tipo. Não, eu era bem normal. Os resultados aconteceram porque eu me dediquei, eu tive disciplina e eu levei os estudos a sério. E justamente por saber que eu era uma aluna normal, é que eu sempre procurei estudar de um jeito simples, fácil de entender. Eu tentei ajudar os meus estudos e hoje eu estou aqui tentando te ajudar também. Eu já publiquei aqui mais de 1000 vídeos gratuitos sobre direito no YouTube. São mais de 10 anos produzindo conteúdo e mais de 50 milhões de visualizações aqui no canal. Durante todo esse tempo, meu objetivo sempre foi o mesmo: ajudar pessoas a entenderem o direito de forma clara e acessível. Além dos e-books, desses 7 e-books que eu falei, ao comprar o box Direito Básico para Concursos, você também recebe um bônus chamado Aprovação Acelerada. É um curso em que eu compartilho 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar melhor. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, escolha de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender com mais eficiência. Porque não basta apenas estudar muito, também é importante estudar da forma certa. E existe um motivo para agir agora. Cada mês estudando sem direção é um mês que afasta a sua aprovação. Cada tentativa de aprender sozinho sem uma base organizada pode tornar o caminho mais longo e mais cansativo. Muitas pessoas acabam gastando um dinheirão em inscrições para concursos públicos, mas não passam porque não estão suficientemente preparadas. Muitas pessoas ficam anos estudando e sentem que não saem do lugar. Quanto antes você construir uma boa base, mais fácil será avançar. E para que você tenha tranquilidade, saiba que a compra tem garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, baixar os e-books, ler os e-books, você pode ler todos os e-books e decidir se ele é adequado para você. Se você quiser conhecer melhor o Direito Básico para Concursos, o link está na descrição deste vídeo. Mas eu também quero dizer uma coisa muito importante. Eu não quero que você se sinta obrigado a comprar. O que eu realmente quero é que você continue estudando. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de organizar a sua base jurídica. Mas ele não é o único caminho. Você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos aqui do canal. Existem centenas de vídeos e várias playlists organizadas por assunto. E eu recomendo muito que você aproveite esse material. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos vídeos, 1 ou 2 ou 3 vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. Muitas pessoas subestimam o poder da constância. Alguns minutos por dia parecem pouco, mas fazem uma diferença enorme ao longo dos meses. E antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem para você. Se você chegou até aqui, provavelmente existe um sonho importante dentro de você. Talvez você queira mais estabilidade na vida. Talvez você queira uma oportunidade melhor. Talvez você queira mudar a sua realidade. E eu acredito que você tem mais potencial do que você imagina. Continue dando um passo de cada vez. Continue estudando, mesmo nos dias em que a motivação estiver menor. Continue aprendendo, mesmo quando parecer que o progresso está lento. O conhecimento se acumula aos poucos. E um dia você olha para trás e percebe o quanto você evoluiu. Agora eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Aproveite e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Tenho certeza que ele pode ajudar você a dar mais um passo na direção dos seus objetivos. Até!